eterna. Agora vamos ficar agora com a palestra do João. E bom domingo a todos. Curtam a palestra. Obrigado. Boa noite a todos. Novamente um grande prazer estarmos aqui. Quero aqui prestar meus sentimentos à família do Pascoal, primeiramente. E para a noite de hoje, eu vou falar do capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Eu vou falar sobre o item 7, que fala sobre a paciência. Eu vou ler um trecho do Evangelho para que nós possamos, então, depois fazermos a nossa reflexão. A paciência, item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não os aflinjais, pois, quando sofreres, antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória do céu. Sedes pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento no nosso sofrer e para nós, porém, aprova a paciência. Então, esse é um pequeno trecho do Evangelho que fala sobre a paciência. Bem, antes de pensarmos na dor ou nas aflições pela qual estamos sentindo, devemos refletir sobre o momento pelo qual estamos passando. Eu, particularmente, achei muito bonito, benéfico esse trecho do Evangelho, para que nós possamos refletir também no mundo que nós estamos, no mundo de expiação e prova. Então, antes mesmo de pensarmos na dor, pensarmos nas aflições pelas quais nós estamos passando, é importante pensarmos no momento que estamos passando e não ficar na dor ou não ficar nas aflições, mas entender aquele momento, entender aquela situação. A dor ou a aflição é apenas algo que nos coloca numa reflexão daquilo que nós precisamos expurgarmos de nós. A dor ela não vem para punir, a aflição ela não vem para castigar. Elas vêm para nos auxiliar a refletir naquilo que precisamos expurgar. E o que nós fazemos? Muitas vezes focamos na dor, focamos nas aflições e não conseguimos olhar para dentro de nós para podermos entender aquele sofrimento. Muitas vezes aquele sofrimento é causado dentro de algo ainda a ser expurgado. Uma vez aquilo sendo expurgado, não vai mais existir as aflições. Embora nós estamos no mundo de expiação e prova, mas a questão é o sofrer, o se punir. Quando eu entendo que a dor ela não vem para me punir, quando eu entendo que as aflições não vêm para me castigar, mas sim para me auxiliar a libertar de algo que eu ainda trago em mim, que são minhas próprias mazelas, eu vou compreender aquilo que eu posso oferecer ao outro
em paz. Joana de Ângeles, no seu livro, ela tem, no seu livro Momentos de Meditação, ela tem uma frase que ela diz assim: ama a tua dor. Parece ser um paradoxo alguém amar a sua dor. Mas para certos acontecimentos da vida, precisamos dessa calma para podermos saber lidar com aquela situação. Isso é muito importante. Quando eu entendo a minha dor, Joana escreve ama a tua dor. Mas quando eu entendo aquele momento, para eu poder entender aquele momento, eu preciso de paciência. Eu não vou conseguir entender aquela dor se eu estiver alterado. Estar nesse momento de reflexão, dessa paciência, vai me auxiliar a conectar a um mundo no qual eu tenha naquele momento bênçãos para me auxiliar a refletir sobre tudo. Ter paciência não é ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Ter paciência é ter para consigo mesmo a caridade da benevolência para consigo mesmo e procurar entender aquilo que está acontecendo. Então vejam, precisamos ter calma e paciência para sabermos lidar com a situação. Se eu vou no meu ímpeto, com a minha ira, com a minha revolta, aquilo aí vai me causar mais dor, mais sofrimento, mais aflição. Paciência, reflexão, discernimento. Pois se ficarmos ansiosos para resolver aquela situação, é provável que venhamos, nos perdermos em vibrações do quê? De angústia, de ira, de revolta. E aí o que nós fazemos? Começamos a julgar tudo. Tudo. Todo mundo está errado, todo mundo. E aí começamos. Não. Então vejam, quando eu tenho a paciência, respiro, mentalizo os amigos espirituais para que eles venham me auxiliar no momento propício, no qual eles possam, naquele momento propício, dentro da paz interior que eu estou sentindo, me trazer palavras benevolentes e misericordiosas para que eu possa compreender o que tem que ser feito. Na revolta, na ira, na angústia, na depressão, não vou conseguir. Posso até fazer prece, posso, enfim, rezar, mas a vibração, aquilo que está saindo, não é de uma paz. Não sendo de uma paz, não conseguirei compreender tudo que será colocado à minha volta. Quando eu tenho essa paciência, quando eu reflito sobre esses acontecimentos e começo a lembrar de leituras que eu possa ter feito, então as intuições elas vêm, respeitando o meu livre-arbítrio. Nenhum amigo espiritual vai nos dizer o que fazer. É justamente essa paciência que vai me auxiliar a refletir o que eu devo fazer. Então veja, nenhum amigo espiritual vai dizer ou vai determinar o que deve ser feito. Virão intuições, flashes, intuições. Vão respeitar meu livre-arbítrio. O fato de eu estar me conduzindo dentro de uma harmonia que tem essa paz interior, vão me auxiliar a me conectar com
vibrações celestes para que eu possa, então, tomar decisões. É dessa forma que devemos enxergar a paciência. Não como algo ser estático, ser espero acontecer. Não. Há um movimento interior acontecendo. Há um movimento de expurgo de mazelas do passado. Há um movimento de tomada de decisões, mas dentro de uma serenidade branda e pacífica, sem revolta, sem ódio, sem desejo de vingança, sem perturbações. A paciência não é algo que se faz ou se constrói, é algo que você vai vivenciando. Quando eu digo não é algo que se constrói, não é no sentido assim, amanhã eu vou conseguir. Não. Você vai vivenciando. E aquilo vai se fazendo parte de você. Também não é algo que você diz, o ano que vem eu vou conseguir. Tá. Mas qual é a projeção para o ano que vem dentro da sua própria transformação interior? É algo realmente a alcançar essa plenitude? Ou você vai continuar tendo a mesma vida, irritado com tudo que acontece, impaciente com tudo que acontece? Então, novamente, Joana de Ângeles diz: na paz interior descobrirás a libertação das dores, porque lograrás vencer as paixões. Olha que coisa linda. Vejam como Joana está dialogando com o Evangelho. Na paz interior descobrirá a libertação das dores. Ela não fala que você vai deixar de sofrer. Estamos no mundo de expiação e prova. Mas aquela dor, você não sentirá mais. Vai deixar de sofrer? Talvez não. Mas, trazendo uma reflexão da vida do Chico Xavier, se olharmos para a vida do Chico, nós vamos falar o quê? Nossa, quanto sofrimento, quanta dor que ele passou. Se você perguntasse para o próprio Chico, ele não ia ver dessa forma. Talvez ele comentasse de outras tantas famílias nas quais ele ia até as casas para ampará-las, para auxiliá-las, ele pudesse ver muito mais dor, muito mais sofrimento do que a tua própria vida. Mas por que isso? Justamente como Joana disse, pela paz interior que vibrava no chão. É essa paz interior que vai nos auxiliar a termos essa paciência. Quanto da sua vida o Chico teve que ter paciência? Esperar os momentos certos para poder passar para aquela pessoa o que ela deveria ouvir, mas no momento certo, nem antes e nem depois. Se falarmos antes, a pessoa não está muitas vezes numa maturidade para compreender aquelas palavras. Se falarmos depois, o tempo passou, ela não vai compreender, talvez pela ira que a governa naquele momento. Tudo ao seu tempo. Mas lembre-se que o tempo é um tempo do amor. Quando pulsa esse tempo em nós, saberemos o que dizer, saberemos como dizer e saberemos muito bem como fazer. Porque habita em nós esse amor. Para alcançar esse amor, tivemos que ter a paciência do esperar os momentos certos para serem ditas as palavras.
Que coisa linda. É difícil? Muito. Por que é difícil? Porque temos que expurgar as nossas reservas. Daí a dificuldade. Mas, se a expurgarmos, tudo será dentro de uma naturalidade. A dor não é sinônimo de sofrimento, mas sim compreender o que nos causa aquela dor. Muitas vezes, a gente se sente ferido por algumas palavras, se sente injustiçado por algumas questões. É isso que nos causa dor. Porque vai nos trazer muitas vezes aquela angústia. Vai ficar pulsando no nosso pensamento aquele acontecimento. Olha que falaram. Olha, é isso. Então vejam, a dor não é sofrimento. Se alguém fez alguma injustiça, se preserve no Evangelho. Se preserve no Evangelho. Ah, mas é uma injustiça. Se preserve no Evangelho. Quando os jornalistas da antiga revista Cruzeiro foram lá, fotografaram o Chico, fizeram tudo o que fizeram, não era uma calúnia, não era uma injustiça. Que a Bíblia fala para o Chico, para quem assistiu o filme, está vendo? O culpado foi você, não foi eles. Tudo ao seu tempo foi se esclarecendo. Mas para isso, Chico se preservou no Evangelho. Continuou as suas obras de caridade no Evangelho. Continuou amando todos aqueles. É isso que também precisamos aprender. A nos preservarmos no Evangelho. Tudo. Nos preservarmos no Evangelho. Ah, mas falaram isso de mim. Você é isso? Não, eu não sou isso. Então, por que está sofrendo? Isso que causa dor. Não é a palavra do outro. O outro vai falar. Talvez seja o seu orgulho, que seja a sua dor. E aí, nessa reflexão, você tem que expurgar esse orgulho. Ah, mas é uma injustiça. Talvez seja a sua vaidade, sendo incomodada com aquilo. Então tem que expurgar a vaidade. Quando nos preservamos no Evangelho, falaram isso de mim. Bendito seja aquele que lembrou do meu nome, porque talvez amanhã, quando ele necessitar novamente, que eu possa estar junto a ele, quando ele chamar pelo meu nome. Faça uma prece como essa, antes de dormir. Olha que bonito. Poucas palavras. Porque aquele que calunia você, também calunia o outro e calunia o outro. Quando ele se desfizer dessa matéria física, como ele estará, se não nas sombras? Bendito seja ele que possa novamente lembrar do meu nome e que eu possa ter a permissão dos amigos espirituais para que possa ir aonde quer que ele esteja e lhe levar o socorro e o auxílio que seja necessário. Porque a mim nunca ele causou a dor que ele tanto esperava causar, mas sim me causou a imensa bênção de Deus de compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Existe dor? Não. Existe a compaixão.
desde que eu saiba ter paciência. Mas não a paciência de ligar, tá bom, você falou isso, tá bom, depois amanhã você vai precisar de mim. Não é nesse sentido. Essa prece aqui, que eu acabei de fazer, não é no sentido da vingança, é no amor. Não é no sentido, tá bom, deixa ele que fale. Quando ele precisar, ele vai saber para quem recorrer. Não é nessa vibração. Nunca. Por isso que eu já disse. Se preserve no Evangelho. Se preserve no Evangelho. Para que possa sair de você a luz que necessita. Iluminar as sombras. Portanto, essa dor que eu posso entender como algo a ser aprendido. Eu não posso chegar em casa e perguntar, mas por que sabe que fulano falou isso? Por que sabe? Quem sabe? Não. Mas eu tenho que me perguntar, o que eu devo aprender com isso? O que está acontecendo? E aí, buscar novamente no meu próprio eu o que eu posso oferecer de bom para o outro. Não como uma moeda de troca, nunca, mas como no aprendizado do Evangelho. Quando a criança cai e se machuca, ela sente dor e aflição, ela chora. Mas ao mesmo tempo, sente a proteção e o carinho dos pais, e aprende uma lição diante da advertência, sobre o perigo que ela correu. Assim também somos nós, perante os olhos de Deus. Uma criança, que muitas vezes não olhamos para onde estamos caminhando, e por isso que caímos e nos machucamos. Quando olhamos para esse momento da vida que caímos, sempre tem alguém para nos amparar. Sempre tem alguém para nos amparar. Nem que seja apenas para ouvir aquele desabafo, aquela amargura que naquele momento estávamos comendo, aquela angústia. E às vezes a pessoa nem precisa falar nada, mas só dela nos ouvir, aquilo parece que já nos alivia a alma. Ter a sabedoria também de sermos estes que vão ser, se assim nos permitir, sermos ouvidos daqueles. Você já imaginaram você ouvindo sem precisar dar palpite na vida do outro? Quanto isso é significativo? O outro já caiu, já está machucado, já está doloroso para ele. E ter aquele ouvido de uma alma abençoada que lhe escuta, que lhe dá carinho, é uma bênção divina. Mas vamos tirar esse que tem a paciência de ouvir. Vamos tirar esse que é benevolente para com aquele que está sofrendo. Vamos tirar esse que é brando e pacífico. E vamos trazer um outro que não é nem brando, nem pacífico e nem paciente. Não é nem um pouco paciente. A pessoa começa a contar a história. Nossa, mas isso, você não sabe o que já me aconteceu na vida. Nossa, eu já passei por cada um. E começa a falar. E a outra pessoa, não, mas isso vai ter direito. Olha, eu vou te falar como fazer. São reencarnações diferentes. São vibrações diferentes. Não é uma receita que você transcreve e passa para o outro. Mas olha, se fosse eu, dava o troco. Isso é ser paciente?
Isso é ser brando e pacífico? Isso está no Evangelho? A plenitude, muitas vezes, de saber ouvir é uma dádiva divina. É uma dádiva divina. A outra pessoa, ela não vai prestar atenção se você está ouvindo ou não. Porque ela vai sentir você. Ela vai sentir. Pela própria transferência de vibração harmoniosa que você vai colocar naquele momento. Porque aquele que não tem a paciência fala, olha, não dá, agora tchau. Preciso ir. Saber ouvir é uma dádiva. Quando uma pessoa passar por aqueles momentos difíceis e ela te procurar de novo, talvez uma outra situação, ela possa lhe perguntar alguma coisa. Pode ser que alguém seja próximo de você e você fala assim para ela, olha, eu tenho o Evangelho aqui em casa, você faz questão da gente abrir, você abre aleatoriamente. E o que sair a gente lê e você vai refletir nessas palavras. Você não precisa dizer nada. Alguém vai dizer para ela o que tem que ser feito. Não precisa ser você. Você é apenas um instrumento. Ter essa paciência de poder entender todo esse movimento, que é o grande aprendizado. Tirando o brando, o pacífico, tirando a paciência, a pessoa volta para conversar com a pessoa. Fala, senta aqui, vamos conversar. Tudo que você fez na vida até agora está errado, porque olha o que você está fazendo com você. A pessoa já caiu, já se machucou, está dolorida. Ela quer alguém que ajude a curar as feridas. Ah, mas vai se machucar de novo. Quando a gente cai e se machuca, vai nos trazer uma fortaleza muito grande, dependendo daquele lugar. Quando a pessoa não se permite viver por medo de cair, por medo de se machucar, o que acontece com ela? Quantas vezes ela caiu, quantas vezes nós possamos estar ao lado dela para lhe curar as feridas. O que Jesus disse para Pedro? Não é perdoar 7 vezes, Pedro. É perdoar quantas vezes for necessário perdoar, Pedro. Por que você está preocupado com quantos perdão que você vai precisar? Perdoe enquanto for necessário. Mas aquele que tem, digamos, a impaciência, não, eu só posso perdoar mais um, só acabou, hoje não dá mais. É vida, gente, é vida, vida. Vida é amor, vida é caridade, vida é acolher o outro naquilo que você tem de melhor para doar. Isso é vida. Quando eu falo vida, é quando você tem o melhor para doar, eu estou falando na vida eterna, não só numa vida dessa matéria física, mas aquilo que transcende essa matéria física. É sempre aquilo que você possa doar, enquanto espírito também errante. Não é só essa matéria física que respira esse ar. Vida transcende essa matéria física. Vida é amor, que quando
nos chamado, vai aonde seja necessário. Eu não posso ter um reloginho simplesmente dizendo, não, agora é a hora, depois não mais. Isso não é vida. Então, trazendo Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz, fundamentalmente, considerada a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Olha que coisa linda. Difícil de entender, mas é muito bonito. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Por que ele coloca como educação? Porque vai nos educar, como eu estou colocando, a amar o próximo e trazer para nós esse equilíbrio que precisamos ter. Porque eu vou começar a olhar para a dor de outra forma, não mais como castigo, não mais como punição, mas algo que vai me ajudar a expurgar aquilo que eu preciso expurgar. Vai me auxiliar a ter uma percepção de como eu devo amar ao meu próximo. É isso que Leon Denis está colocando. E como o próprio Evangelho também coloca, né? Paciência de analisarmos tudo que está à nossa volta, inclusive a própria dor. Teremos uma ressignificação na nossa vida, onde talvez não sejamos mais as coisas, né? com revolta, com ódio, enfim. Passamos a olhar as coisas de outra forma. No livro dos Espíritos, na questão 532, Kardec pergunta aos Espíritos venerando: tem os Espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de fornecê-las com a prosperidade? Então vejam, pergunta de Kardec: tem os Espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? Essa é a pergunta. Resposta: de todo, não. Porquanto há males que estão nos decretos da providência, amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Olha que lindo que é isso. Então, tem os Espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males? De todo não. Porque aqueles males, é de um decreto, é algo que vai ajudar você a analisar todo esse movimento da sua vida. Então, olha, amenizar-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. É justamente essa paciência que vai auxiliar a cada um de nós rever as nossas posturas, e aqui posturas entendo como posturas vibratórias, para que eu também consiga ter a minha vida uma ressignificação. Quando eu falo postura vibratória, é não desejar ódio para o outro, não é tomar que lá na frente ele pague com dobro. A paciência é justamente esse momento de respirar, conseguir sentir você mesmo. São coisas de segundos. Mas uma vez feito isso, você vai se conhecendo, vai respirando, vai mentalizando os amigos espirituais, vai entendendo tudo aquilo, vai acalmando, a um ponto que você fala o seguinte: olha, está
Deixa eu me acalmar aqui, depois eu penso o que eu vou fazer. Expandiu alguma vibração de ódio? Não. Expandiu alguma vibração por volta? Não. É isso que precisamos começar a exercitar em nós. Ah, mas eu não consigo sentir, eu já... Por isso que todos estamos aqui. Para esse exercício. Para auxiliar uns aos outros. Novamente, Joana de Ângeles. Ela escreve: existe a dor, elevação, a dor, conquista, a dor, resgate. Então, Joana de Ângeles coloca: dor de elevação, dor de conquista e a dor de resgate. Precisamos confiar nos ensinamentos do Evangelho, confiar nessa sabedoria que transcende da existência profunda. Não apenas no conhecimento pelo conhecimento, mas algo que nos auxilia a nossa evolução. Então, se existe a dor para essa elevação, temos que compreender todo esse mecanismo. Novamente, no livro dos Espíritos, na questão 522, Kardec coloca: o pressentimento é sempre um aviso do Espírito protetor? Resposta: é o conselho infinito e oculto de um Espírito que vos quer bem. Olha que bonito que é isso. Pergunta: o pressentimento é sempre um aviso de um Espírito protetor? Resposta: é um conselho íntimo. Então não é algo que ele vai vir e lhe dar: faça isso ou faça aquilo. É um conselho. Caberá dentro do seu livre-arbítrio, do qual ele respeita, por isso que ele te aconselha, não te obriga a nada, a entender esse conselho. Se você está em uma vibração de ira, esse conselho talvez não seja aceito. E continuam os amigos espirituais respondendo a Kardec: também está na intuição da escolha que se haja feito. Também está na intuição da escolha, a escolha de cada um. Não é uma determinação. É a voz do instinto. E continua: antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência, isto é, do gênero das provas que se submete. Tendo esta caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo, uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimentos. Então, como se tivesse uma marca registrada. Chegado o momento, os amigos espirituais vêm, orientam, aconselham, e você vai ter aquela percepção de que fazer. Porém, chegado o momento daquela prova, da qual você vai passar, que vai lhe causar dor, sofrimento, você estiver numa outra vibração, distante desta, embora haja proteção, embora haja todo o conselho, você não vai estar conectado a tudo isso. Você pode... mas como que pode acontecer isso? Através de um sonho, às vezes um livro que você está lendo, através de um amigo que está ali numa conversa e saia algo que você fala: nossa, rapaz, eu estou pensando nisso e você está me trazendo uma ideia aqui. Agora,
se está distante dessa vibração, mesmo que o amigo chegue e venha conversar, você vai estar tão perturbado que a pessoa vai estar conversando com você, você vai estar tão perturbado que não vai entender o que ela está falando. Talvez você não estou entendendo nada que você está falando, né? Vamos deixar essa conversa para outro dia, com uma outra ótica. Não estou bem. Pronto, passou. Por isso que eu disse, nem antes, nem depois. Há um momento. Mas para esse momento, tem que estar preparado. O pressentimento é um mecanismo de nos auxiliar no bem a ser feito, tanto para nós como para o outro. Mas, para que possamos receber boas intuições, temos que estar vibrando nessa paz e nessa serenidade. Como já disse, se eu estou numa sintonia de angústia, não vou estar nessa sintonia. Portanto, novamente trazendo Joana de Ângeles, ela coloca: a dor é a mensageira da esperança, que após a crucificação do justo, vem ensinando como se pode avançar com segurança. Recebamos pacientes, sejam quais forem as circunstâncias em que a defrontemos nesta hora de significativas transformações para o nosso espírito em labor de sublimação. É difícil, muitas vezes, entender que essa dor é uma mensageira de esperança. Mas Joana coloca que após a crucificação do justo, vem ensinando como se pode avançar com segurança. Como se avança com segurança? Volto a dizer, acolhido pelo Evangelho. Você sempre vai estar seguro do que você está fazendo, tal qual o Chico viveu. Sempre nessa segurança, pelo Evangelho que ele viveu. A dor vai ser essa esperança de um dia, amanhã, temos todos nós a oportunidade bendita de estarmos novamente reencarnados no mundo de regeneração. E para tal, qual deve ser a minha vibração? A do mundo de regeneração. Para fazer parte do mundo de regeneração, o ódio, a vingança, não pode mais fazer parte da minha vibração. Por isso que essa dor, a Joana coloca como sendo uma mensageira, porque é nessa dor que posso ter eu a oportunidade de expurgar as minhas mazelas. Muitas vezes, quando lemos isso, não nos parece muito claro, porque lemos muitas vezes pela leitura apenas, e não uma reflexão do parar, do pensar a própria vida. Quando, então, investigamos a nossa própria dor, é para isso, precisamos da serenidade, da paciência, que temos que ter, a oportunidade de caminharmos para a nossa própria iluminação. Então, essa paciência é que ela vai nos auxiliar a investigar essa dor. Bem, um texto longo, eu vou ler umas palavras do Dalai Lama, também nessa reflexão da paciência. Dalai Lama, no seu livro Palavras de Sabedoria, escreve: como um aprendiz espiritual,
Você deve estar preparado para enfrentar as dificuldades que estão associadas a toda busca espiritual genuína e estar determinado a persistir em seus esforços e sua vontade. Você deve tentar prever os obstáculos que forçosamente encontrará ao longo do caminho e compreender que a chave para a prática bem-sucedida é nunca abandonar sua determinação. Olha que bonito. Nunca abandonar a sua determinação. Seres paciente, como escreve Mariana. Então vejam, vou ler novamente. Como um aprendiz espiritual, todos nós aqui estamos aprendendo. Você deve estar preparado para enfrentar as dificuldades, que são aquelas que vão nos causar dor, que estão associadas a toda busca espiritual. Então vejam, essas dificuldades, como Dael coloca, ele também coloca que é essa busca espiritual. Nós não vamos conseguir passar por isso se não termos reflexões. Hoje eu recebi um vídeo que foi pelo WhatsApp, enfim, muito interessante, fazendo uma reflexão sobre a questão da vida. Um adolescente tentou suicídio, foi socorrido, graças a Deus, ficou bem. E ela está dando uma entrevista. E ela tatuou o próprio batimento cardíaco. E daí ela explica que o médico entrou no quarto dela e falou para ela o seguinte: apontou o dedo para a máquina e disse: está vendo? Olha, o batimento cardíaco é aqui em cima e aqui embaixo. Aqui em cima e aqui embaixo. A vida é desse jeito. Ora você está aqui em cima, ora você tem momentos difíceis, você está aqui embaixo. Superar esses momentos, você sobe. Em alguns momentos, quando tudo está bem, novamente uma outra prova, e você vem para baixo. Mas sempre esse movimento. Porque quando essa máquina fizer a linha, não existe mais vida. Percebe que é isso que nós estamos falando hoje? Não é apenas deixar que a vida é só sofrimento. Não. São reflexões que temos que ter para podermos continuar a viver. Para quando chegarmos no mundo espiritual, o nosso espírito possa estar numa vibração de felicidade. Então, como Diana escreve, nunca abandonar sua determinação. Não se entregar de uma forma aonde você já se teve por vencido. Nunca. Tenha a paciência e a consistência da determinação da vida plena que vibra em teu espírito. Em teu espírito. Porque o espírito é a vida eterna. Bem, quero deixar aqui essas palavras benditas de Joana de Ângeles, que ela coloca para o nosso encerramento. A paciência encoraja o ser, porque o ajuda a enfrentar qualquer situação, tomado pela ciência da paz. A paciência também pode ser considerada como a ciência da paz, e por isso são bem-aventurados os pacíficos,
àqueles que trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo e das suas criaturas, conseguimos ser chamados Filho de Deus, que representam toda a paz. Joana de Anjos. Então, que com essas palavras de Joana, sejamos sempre paz, que sejamos sempre brandos e pacíficos, mas com determinação, o Evangelho ensinado por Jesus. Muito obrigado a todos. Pai misericordioso, que a tua paz divina seja a luz a iluminar o caminho pelo qual todos nós trilhamos. Dai-nos a paciência que precisamos para compreender cada significado de nossa vida. Quando pararmos sobre uma pedra, em lamentações das dificuldades apresentadas, nos dê o consolo da paciência para compreender tal momento difícil. Quando naquele momento lágrimas caírem dos nossos olhos, que possamos ter na paciência a determinação de continuar a nossa caminhada em benefício da nossa evolução, em benefício em auxiliar aqueles que possamos encontrar caídos no caminho, auxiliá-los, levantando-os, amparando-os, dando os nossos ombros para que eles possam entrelaçar os seus braços em nós e caminharmos juntos. Pai, agradeço por esta noite tão bendita, para nós neste momento, a reflexão da palavra da paciência, do significado desta importância na nossa vida, para que no dia da manhã não haja o destempero da injúria em nos atormentar, para que não haja o destempero da perturbação da ira, nos ficarmos lamentando dores, mas que possamos, através da paciência, compreender cada momento e assim auxiliar a tantos aqueles que nos injuriaram pelo amor do Cristo vivido e pelas vibrações que possamos a eles oferecer no amor e na paz que construímos em nós pela paciência